Olá pessoal, tudo bem? É muito bom ter vocês aqui de volta. Como prometido, né? Hoje nós vamos iniciar a segunda etapa. Hoje nós vamos falar sobre o BPC Loas. Então fiquem por aí. Para vocês, quem tem interesse de fazer da entrada no benefício de BPC, quem tem curiosidade de saber como qual que é o procedimento, quais são a documentação necessária para requerer o benefício, não sai daí, que nós já vamos começar. Só um minutinho. Bom, o BPC Peraí que deu um erro aqui. Pronto. O BPC é um benefício assistencial, ele é pago pelo INSS. Todo o processo de concessão, todo o processo desde o início da apresentação da documentação, requerimentos, documentação, tudo que é necessário para esse benefício, a gente tem que ter em mente o seguinte: é sempre o INSS que vai administrar, é sempre ele que vai fazer a análise. E o BPC é um benefício de prestação continuada, e ele é um benefício de assistência para aquelas pessoas que estão na situação de vulnerabilidade. Quem tem direito ao BPC são, em regra, idosos e pessoas com deficiência, independente da idade. Vamos passar aqui. O que é o BPC? O BPC, o benefício de prestação continuada, ou também alguns conhecem como LOAS, por conta da Lei Orgânica da Assistência Social, por isso que ele recebe esses dois nomes. Alguns conhecem como BPC e outros conhecem como LOAS, ou às vezes falam BPC LOAS. Ele é assegurado pela Constituição Federal de 1988, que garante a transferência mensal de um salário mínimo. O que é a transferência mensal? É um pagamento mensal às pessoas com idade já acima de 65 anos, ou a pessoa com deficiência de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo de natureza física ou mental, intelectual, ou sensorial. E esse impedimento, no caso da pessoa com deficiência, ele tem que ser de longo prazo. O BPC ele é um benefício, ele é individual, ele não é vitalício, é um benefício que a pessoa ela recebe, não é como a aposentadoria, por exemplo. A aposentadoria, quando o aposentado ele morre, esse benefício ele estende aos seus dependentes legais. O BPC ele é diferente, ele não dá esse direito, ele não estende esse benefício aos segurados, ao cônjuge, aos filhos. E nós vamos ver quem é que pode receber esse benefício. Então vamos começar pelo idoso. O idoso é aquela pessoa com 65 anos ou mais, que não tem como, ela não consegue se sustentar
ela não consegue ter um rendimento, não consegue sobreviver, a partir daí o benefício pode ser concedido por essa pessoa e ela precisa fazer o quê? Preencher os requisitos. Um dos principais requisitos é a idade, 65 anos. Completou a idade? Bacana. A partir daí a gente começa a olhar uma outra questão. Por exemplo, o grupo familiar. Quem é o grupo familiar desse idoso que vai dar entrada no BPC? O grupo familiar dele são as pessoas que vivem com ela no mesmo teto. Pode ser neto, pode ser filho, o marido. Esses são alguns exemplos de pessoas que fazem parte do grupo familiar. A outra questão é como calcular a renda mensal por pessoa da família, que é o que eles chamam de renda per capita. A renda per capita nada mais é que a junção do salário de todos os membros da família que compõem o grupo familiar. São aquelas pessoas que vivem no mesmo teto de forma contínua e participam ali da vida do idoso. Esse é o grupo familiar. Como que tem que ser feito esse cálculo? Junta a renda de todos eles e divide pela quantidade de moradores do imóvel. Aí vocês vão achar qual é a renda per capita, a renda por pessoa da família que mora naquele imóvel. Pessoas que compõem a família para o cálculo de renda mensal por pessoa da família. Foi o que eu acabei de explicar, que são todas as pessoas que vivem na mesma casa, pessoa idosa, deficiente, cônjuge, companheiro. Cônjuge é aquela pessoa que é casada de fato, que muitos falam assim, casado no papel. E companheiro é aquela pessoa que vive com ela, que tem uma união estável, mora junto como se casado fosse, tem união estável. Essas pessoas todas vão ser o grupo familiar. O cálculo da renda mensal por pessoa da família desse grupo que eu acabei de citar. Como requerer? Como que você requer? Como que você faz o pedido? Como que você solicita o pedido de BPC? O cidadão ele pode procurar um CRAS o mais próximo de onde você mora e pode falar com eles, explicar, mostrar a condição e eles vão fazer um pedido genérico. O que é um pedido genérico? Eles entram com o formulário com o pedido, mas eles não acompanham o pedido, eles só fazem o pedido e aguardam para ver se vai ser deferido ou não. A outra forma de solicitar o BPC também é você ligar no 135, solicitar o serviço a partir do 135. Aí o atendente ele vai abrir um procedimento, mas aí você tem que ficar por conta de acompanhar todo o processo, toda a documentação que vai pedir, toda a exigência que vai pedir. Aí o próprio cidadão que está solicitando tem que ficar encarregado de juntar a documentação necessária. Ou a outra opção é procurar um profissional da área, alguém que tenha conhecimento
alguém que seja especializado. Esse profissional, ele vai fazer tudo por você. Ele vai juntar a documentação, vai preencher os formulários, vai fazer o cálculo da renda per capita, vai dar entrada no pedido, ele vai acompanhar. Se o pedido for negado, ele entra com recurso. Ele sabe todo o caminho que precisa para poder solicitar. Passo a passo para você fazer esse pedido pelo site ou pelo aplicativo do Meu INSS. Vamos começar pelo passo 1. Você vai entrar no aplicativo, no site do Meu INSS, vai fazer login. Para fazer login, você vai precisar do CPF e a senha da conta do Gov. Você digita o CPF, igual está mostrando aqui na imagem. Você digita o CPF. Deixa eu ver esse daqui. Deixa eu aumentar. Só um minuto, saiu aqui. Pronto. Voltamos. Aí você vai entrar aqui no site do Meu INSS. Primeiramente você vai digitar o CPF. Depois que você digitar o CPF, você vai digitar uma senha, que é a senha do Gov ou do Meu INSS. Se você não tiver a senha, vou explicar depois como faz para poder criar essa senha. Depois que você criou, depois que você entrou no sistema, digitou o CPF, digitou a senha, aí você já está no sistema do INSS. Onde é que você vai? Essa lupinha aqui, ó, é para você consultar os pedidos que já tem. Como o nosso interesse aqui é fazer um novo pedido, nós vamos entrar aqui, ó, nessa parte aqui que está em destaque, novo pedido. Você digita novo pedido e daí vai dando sequência. Aí o próximo passo tem que saber se você é uma pessoa idosa ou uma pessoa com deficiência. Aí você escolhe a opção aqui, pessoa aqui, ó, benefício assistencial à pessoa com deficiência, e logo embaixo tem benefício assistencial ao idoso. Você vai entrar no benefício que te cabe. Se você é idoso, benefício assistencial ao idoso. Se você é deficiente, se você é deficiente, você vai entrar no benefício com deficiência. Vamos fazer pelo benefício a pessoa com deficiência e depois num outro vídeo a gente faz do idoso. Clicou em cima da pessoa com deficiência, aí vai vir aqui, ó, atualize os dados de contato do titular dependente. Ou seja, se os seus dados não estiverem atualizados, você confere o número de telefone, confere o celular. Se você quiser acrescentar um outro telefone de contato, você pode acrescentar também. Se você olhar, perceber que está tudo completo, que não precisa preencher, você não coloca, você coloca em atualizar, mas ele vai abrir uma outra caixa de diálogo e você coloca em avançar. Se você precisar alterar algum documento, aí você vem aqui,
altera a documentação que você quer colocar, o telefone, e-mail, o endereço se estiver errado. Se você mudou, você pode fazer alteração do endereço. Atualizou, tá tudo certinho. Olha aqui embaixo aqui, selecionado aqui de verde, atualizar. Quando você atualiza, os seus dados ficam todos da forma que você quer que ele fique. Aí você vem onde? Avançar. E depois que você clica em avançar, vai abrir uma outra página, informações do serviço. Aí aqui vai aparecer o tipo de pedido que você está fazendo, os dados. Aí você tem que marcar. Aqui onde está destacado aqui, ó. Você tem que marcar aqui que você está declarando que toda a informação que você está prestando, ela é correta e verídica. Por quê? Porque depois não tem como você alegar que não sabia da informação, que você preencheu, mas não sabia o que estava preenchendo. Por isso a importância de procurar um profissional, porque o profissional ele já sabe qual é a forma, qual é o caminho que ele vai percorrer para chegar até o seu benefício. Depois de conferir isso aqui, de assinalar aqui, marcar aqui, que você declara que as informações são verídicas, você vai em avançar. Depois de avançar, é o seguinte, o requerimento de BPC, ele vai ser atualizado. Aí você precisa colocar aqui o seu grupo familiar. Aí você vai preencher com todas as pessoas e o grau de parentesco que tem com você. Vamos supor que na sua casa mora o marido ou o companheiro. Aí você vai colocar o nome dela, vai colocar o CPF, o estado civil, profissão, quanto ganha, e aí você vai preenchendo todos. É o filho? O filho você vai lá e preenche. O filho não trabalha? Então coloca lá a renda dele, 00. E depois de preencher todas as informações referente ao grupo familiar, você vai em avançar. Vai em avançar. Aí, ó. Aí aqui, tá vendo? O grupo familiar. Preencheu todas as informações, seleciona tudo direitinho. Aí você vai marcar aqui como sim, que comprova as informações. Vai em avançar, digitar o CPF, grau de parentesco, tá vendo? Tudo que eu te falei, tá tudo aí. E depois, por fim, tem a declaração e comprovação de gastos. O que é isso? Isso é o seguinte: a pessoa com deficiência, muitas das vezes ela precisa de fralda geriátrica, ela precisa de algum atendimento que o sistema de saúde não fornece, medicamento que o sistema de saúde público não fornece. Aí você vai colocar se ele precisa ou não. Se ele utiliza outros medicamentos, outras coisas, qualquer coisa que ele utiliza para ajuda e que ele tem um custo por isso, que você gasta dinheiro comprando alguma coisa que o SUS não fornece, você marca sim e preenche o que é. É claro que existe um limite, né? Existe um limite da quantidade que o Estado ele aceita de dedução. Aí aqui, ó, medicamentos, você seleciona, se tem medicamentos, você seleciona
a quantidade de medicamentos e o valor, consultas e tratamentos de saúde. Se você paga médico, paga consulta, você anota aqui. Fraldas, como eu falei, se você também utiliza a fralda descartável. Se necessita de uma alimentação especial, por exemplo, tem crianças que utilizam alguns leites especiais, que eles são muito caros, entendeu? Alguma dieta, tem dieta que é caríssima e o poder público ele não consegue fornecer, e você gasta dinheiro com isso. Você pode colocar isso. Por que colocar? Porque isso aí consegue deduzir do valor que você ganha para ajudar na composição do grupo familiar com os custos que você tem. Se de repente o valor do grupo familiar fica acima da renda per capita, que o benefício ele aceita, que tem uma regra que só pode ser 1/4 do salário mínimo, se ficar acima disso, essa dedução desses valores de medicação, consultas médicas e tratamentos de saúde, fralda, alimentação especial, ele ajuda a bater nesse valor e a complementar essa renda aí. Aí aqui, ó, é aquilo que eu falei, você coloca qual é o medicamento, coloca sim ou não, vai depender de cada caso concreto, né? E aí a gente vai prosseguindo. Tá vendo? Para cada item será necessário responder se possui gastos que comprometem a renda da sua família, se a área de saúde do poder público negou o fornecimento desse produto ou serviço. Nesse caso de negativa do poder público, vale salientar que é importante pegar um documento. Eles têm que te dar um documento de que eles não fornecem aquela medicação. Aí eles vão te dar um documento e você vai anexar junto do processo do pedido do benefício. Se concorda com o valor dedutível, caso não concorde, será necessário comprovar os gastos superiores nos últimos 12 meses. E depois, caso tenha indicação para receber atendimento do Serviço de Proteção Social e o fornecimento foi negado pelo poder público, você tem que clicar em sim e depois clicar em avançar. Aí prosseguindo, se a resposta lá atrás foi sim, da negativa do poder público, aí o que você tem que fazer? Escolher as categorias embaixo. Sim, você vai escolher a categoria, vai anexar a documentação, aí logo após anexar a documentação, você vai juntar toda a documentação necessária e clicar em avançar. Aí o que vai aparecer? Os dados do requerente. Tá vendo? Será necessário responder algumas perguntas do titular. Então, vai perguntar do CPF, data de nascimento, vai perguntar do celular, telefone fixo, vai perguntar se você quer acompanhar o processo através do INSS, do meu INSS ou do 135. Aí você coloca aqui sim, você completa colocando o seu e-mail, você vai adicionar alguns dados a mais. Vai perguntar se você deseja cadastrar um procurador ou representante legal. O que é um procurador ou representante legal? É aquele profissional ou aquela pessoa
que vai fazer todo o trâmite do processo para você, desde a juntada de documento até a defesa, se houver necessidade. Prosseguindo, aí embaixo, logo mais embaixo, depois que você preencheu tudo lá em cima, tá? Começa embaixo. Você precisa anexar essa documentação aqui, ó. Termo de representação de entidade conveniada. Normalmente são entidades sem fins lucrativos. Por exemplo, tem algumas faculdades que elas fazem essa intermediação. O núcleo de prática jurídica das faculdades, elas costumam fazer esses pedidos, tá? Mas aí tem que olhar quais são as condições, o que eles impõem, quais são as solicitações deles, para que você possa ir até eles e eles fazerem para você. Procuração e representação legal, se for o caso. Vamos supor que você não vai fazer, que você está contratando alguém. Esse profissional que você está contratando, ele é que vai fazer todo esse processo. Aí ele é que vai anexar a documentação, essa procuração, que você vai assinar para ele. Documentação de identificação do procurador representante legal. Se for ele que for fazer, ele vai anexar. Se for você mesmo que for fazer, não precisa colocar nem os documentos do procurador e nem a procuração. E depois tem o documento de identificação de todos os membros do grupo familiar. Não pode esquecer nenhum documento. Se por acaso esquecer algum documento, o processo pode demorar mais ainda. Aqui no escritório a gente tem processo que sai com 1 minuto, 5 minutos, mas tem processo que às vezes por conta de alguma falta de documentação pode demorar um pouco mais. Depois que anexar a documentação do grupo familiar, vocês vão anexar comprovantes das relações previdenciárias. Isso aí, o que acontece? Vocês conseguem tirar no próprio sistema do INSS, tanto do requerente, tá? Quanto dos demais do grupo familiar, e outros documentos que vocês julgarem necessário. Tem que ficar atento a essa documentação, tá? Porque essa documentação é muito importante. E se faltar, o processo demora. Depois que vocês colocaram toda a documentação, vão colocar em avançar. Vocês vão cair nessa tela aqui, ó. Aqui vocês vão buscar a unidade do INSS que vai ficar responsável por avaliar a documentação e todo o processo do seu benefício. Você coloca o CEP da sua casa, vai aparecer as agências do INSS e você seleciona uma delas só clicando em cima e depois em avançar. Aí vai pedir para confirmar os dados do requerimento. Você confere tudo, se está tudo certinho e clica em avançar. Agendamento de avaliação social. O que acontece? Todo benefício assistencial, ele exige que seja feito avaliação social, e no caso da pessoa com deficiência, além da avaliação social, tem a avaliação médica, que comprove a necessidade, que comprove aí a incapacidade que
vai comprovar a deficiência. Depois que vocês agendaram a avaliação social, vocês também vão agendar a avaliação médica. Depois que vocês... Aí vai ter a data, vai mostrar a data lá, você olha a data que você vai poder, data e horário, vocês vão poder ir na agência para poder fazer a avaliação. Caso aconteça, se for uma avaliação onde a pessoa não possa ir até o INSS por conta de algum problema de locomoção, você vai até o INSS na data. Quando chegar lá, você vai pedir que o avaliador, que o serviço social vá até a sua casa ou até onde a pessoa esteja. Eles vão avaliar, vão fazer o agendamento e vão no dia agendado. Tá vendo? Aí depois tem a perícia médica que eu falei. A perícia médica é a mesma coisa, vocês vão entrar, vão olhar qual a agência do INSS fica mais próxima da casa de vocês, vão fazer o agendamento com o horário tudo certinho e agendar. E depois disso é só aguardar. Vocês vão acompanhar o pedido pelo 135 ou pelo meu INSS. Existem 3 nomenclaturas para vocês acompanharem. Uma é em análise. O INSS ele está analisando ou irá analisar a sua solicitação. Ele entra numa fila virtual e quando chegar a sua vez ele vai ser avaliado. Concluído, a solicitação já foi concluída. Quando ela é concluída, ela pode ser negada ou deferida. Se ela for negada, você tem que avaliar o motivo que foi negado e se vale a pena ou como fazer o recurso. Que esse vai ser o recurso, vai ser o tema de uma outra aula, um outro vídeo. E o outro é a exigência. A exigência, eles abrem a exigência quando falta algum documento, quando precisa prestar alguma informação adicional para o INSS, para que ele possa concluir a análise do seu benefício. E pode haver também o cancelamento do pedido. Para ver essas informações detalhadas da solicitação, você tem que clicar em detalhar. Você vai lá na lupinha, tem uma lupa, tá? Aí você vai acompanhar tudo que está acontecendo na sua solicitação, no seu pedido. Eu acho que esse vídeo foi bem esclarecedor. Acho que ficou um vídeo bem bacana, tá bom? Vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, se você já ele dá condições de vocês conseguirem entrar por vocês mesmos sem precisar de ninguém, deixa seu like, deixe no comentário aí se vocês têm alguma dúvida, que eu vou responder vocês sempre que houver um tempinho, tá bom? E no mais, agradeço a presença de vocês. Não deixem de se inscrever no canal. E se por acaso vocês conhecem alguém que esteja necessitando do BPC, que seja pessoa idosa acima de 65 anos ou pessoa com deficiência, compartilhe esse vídeo, porque você pode estar ajudando ela. Tem pessoas que às vezes estão com mais de 65 anos, 70, 80 anos, tem direito ao benefício, não consegue porque não tem informação suficiente. Valeu, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo.